Os agrotóxicos foram desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial, sendo utilizados como arma química e, após o término da guerra, passaram a ser utilizados como defensivos agrícolas. O primeiro composto desenvolvido foi o DDT, que depois de algum tempo foi evidenciada suas propriedades inseticidas. A partir de então, o DDT era a principal arma para combater o mosquito disseminador da malária, até ser descoberto que, como todos os organoclorados, o DDT era um composto cancerígeno, teratogênico e cumulativo no organismo. Definido pela Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, agrotóxicos e afins são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou plantadas e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregadas como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. É declarado na Constituição Brasileira que os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente ao usuário mediante apresentação de receituário próprio emitido por profissional legalmente habilitado, que deverá ser expedido em no mínimo 2 vias, destinando-se a primeira ao usuário e a segunda ao estabelecimento comercial, que a manterá à disposição dos órgãos fiscalizadores pelo prazo de 2 anos, contados da data de sua emissão. Os organofosforados e carbamatos são absorvidos pelas vias oral, respiratória e dérmica. O mecanismo mais comum de funcionamento desses agroquímicos e agrotóxicos é a exposição ao veneno, que leva à inibição da enzima acetilcolinesterase, o que desencadeia o excesso do neurotransmissor acetilcolina, produzindo um colapso sináptico generalizado e levando à morte do inseto por asfixia. Esse mecanismo de ação implica riscos humanos e animais, além de matar insetos benéficos e desejáveis para o ecossistema das lavouras. Nessa tabela, podemos observar os agrotóxicos químicos mais comercializados no Brasil no ano de 2013. Agrotóxicos de longa persistência que foram usados no passado, como por exemplo os DDT, estão banidos atualmente, pois além de serem compostos de alta toxicidade aos seres humanos, capazes de causar enfermidades irreversíveis como problemas respiratórios, deficiência renal, sobretudo malformações congênitas, câncer e síndromes neurológicas, persistem por vários anos nos ecossistemas. Muitos deles não são mais possíveis de encontrar no mercado, e sua posse, transporte e uso são crimes previstos em lei, com punição de multa, cadeia e destruição das lavouras onde tenham sido usados. Os sistemas agrícolas intensivos que usam grandes quantidades de pesticidas e adubos podem causar a acidez do solo pela concentração de metais pesados, o que deixa o solo com grande salinização ou torna as plantas tóxicas pelo excesso de nutrientes e metais pesados, além da adoção da pulverização, que prejudica o homem e o solo. Os agrotóxicos se classificam em fungicida, herbicida e pesticida. Causam um imenso impacto ambiental, pois cada vez mais agricultores estão aumentando as doses aplicadas em suas áreas de cultivo, devido à resistência de alguns insetos, pragas, que adquiriram resistência contra eles, aumentando ainda mais esse impacto. O Brasil possui uma média anual 2 vezes superiores à do mundo inteiro no uso de agrotóxicos. Ainda são usados produtos organoclorados e organofosforados proibidos ou de uso restrito em mais de 50 países devido à sua toxicidade e longa permanência no ambiente.
O Brasil, atualmente, é o maior consumidor de produtos agrotóxicos no mundo, em decorrência do desenvolvimento e demanda agrícola no país. Por isso, têm sido empregadas milhares de verbas para o estudo e desenvolvimento de novas moléculas com alta seletividade quanto às pragas-alvo. São substâncias atóxicas aos mamíferos e à maioria dos insetos, mas letais para a praga específica a que se destinam. Um exemplo são os inseticidas fisiológicos, inibidores da síntese de quitina. Eles atuam somente sobre as largatas nas plantas pulverizadas, inibindo a troca de exoesqueleto, sem afetar nenhum outro inseto, nem mesmo os adultos dessas pragas, nem outras pragas que estejam atacando a mesma lavoura ou insetos que habitem as matas próximas. A comercialização de agrotóxicos é desigual nos estados e nas macro-regiões do país. A análise dos dados, conforme a tabela 3A, demonstrou que do total de 23.430, 53%, que corresponde a 13.554 pessoas dos casos, são do sexo masculino e 39%, são 9.870 pessoas, são do sexo feminino. A faixa etária predominante é de 20 a 49 anos de idade, sendo 63% dos homens e 45% das mulheres, ou seja, a população ativa, seguida pela faixa de adolescentes e adultos jovens, de 16%. Quanto à zona de exposição, 49% dos homens foi à zona urbana e 33% da zona rural. Para mulheres, 69% foi da zona urbana e 15% zona rural. Quanto à circunstância de exposição, 46% dos homens foram por tentativa de suicídio e 32% acidental, sendo que a maioria, 24%, ocorreu durante a atividade de pulverização. Para as mulheres, 64% foram por tentativa de suicídio e 23% acidental. Em relação à faixa etária, observa-se que em menores de 10 anos, a circunstância principal é a acidental, em 83% dos casos. Dos 10 aos 19 anos, dos 20 aos 49 anos e acima de 50 anos, a principal causa foi a tentativa de suicídio, seguido de acidental. Conforme mostrado na figura 1, os sintomas mais frequentes foram náusea, vômito, cefaleia, vertigem, diminuição da força muscular, epigastralgia, tremores e visão turva. As intoxicações agudas por agrotóxicos no país já ocupam a segunda posição dentre as intoxicações exógenas notificadas no SINAM. As intoxicações exógenas por substâncias químicas, incluindo os agrotóxicos, tornaram-se de notificação compulsória, e isto poderá influenciar no aumento progressivo na detecção e notificação em todo o país. Um dos grandes desafios para a regulamentação do uso e aplicação dos agrotóxicos no Brasil é a ausência de uma avaliação efetiva sobre os riscos toxicológicos dessas substâncias para a população, inclusive sobre intoxicações crônicas provocadas por uma ou mais substâncias simultaneamente, com pequenas doses em longo prazo, associadas a uma série de doenças. A imensa dificuldade de estudar os efeitos relacionados à exposição crônica ocorre tanto pela dificuldade de caracterizar a exposição, quanto pela dificuldade de captar informações sobre o efeito crônico, uma vez que os serviços de saúde somente conseguem captar os casos agudos e mais graves que chegam até eles. Além disso, faz-se necessário promover ações integradas de proteção e promoção à saúde, harmonizar as informações sobre exposição e intoxicação por agrotóxicos disponíveis nos sistemas de informações oficiais,
implementar a vigilância e a atenção integral de populações expostas a agrotóxicos, considerando todos os componentes de vigilância em saúde, incluir o componente de saúde mental para acompanhamento especializado dos casos de tentativa de suicídio, fortalecer a atenção básica para diagnóstico, acompanhamento e monitoramento da população exposta a agrotóxicos, fortalecer a atenção especializada do SUS para diagnóstico e tratamento, promover o reconhecimento da população sob risco de exposição e intoxicação por agrotóxicos, mobilizar a sociedade e o Estado para a importância da temática e informar sobre a magnitude dos impactos na saúde e no meio ambiente, proporcionar a educação e a comunicação para a promoção de ambientes saudáveis e práticas alternativas que reduzam o risco para a exposição e intoxicação por agrotóxicos, visando uma melhor qualidade de vida para a população. Promover a educação e comunicação em saúde e fortalecer a participação e o controle social, de forma a contribuir para a sustentabilidade das ações e atividades do plano. Essas ações, para terem sucesso, devem ter a articulação dos diferentes ministérios, além de permear os níveis federal, estadual e municipal, conforme a descentralização das ações de saúde do SUS, incluindo a saúde do trabalhador.